Olá, amigos da Pérola FM, novas canções. Delveste Nogueira por aqui, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, desta segunda-feira, dia 27 de janeiro, é do Evangelho de São Marcos, no capítulo 3, versos de 22 a 30. Naquele tempo, os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Belzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nós vemos que, conforme a popularidade de Jesus crescia, seus inimigos procuravam desesperadamente meios para explicar os seus maravilhosos poderes. E, finalmente, decidiram alegar que Jesus expulsava demônios pelo próprio poder de Satanás. E com apenas 3 argumentos, Jesus responde e faz uma advertência. Como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? Se eu expulso demônios por Satanás, por quem os expulsam os vossos filhos? Para roubar a casa de um homem forte, tem-se primeiro que amarrá-lo. Então, expulsando demônios, eu estou amarrando Satanás, de modo que eu posso cumprir minha missão de resgatar aqueles que Satanás mantém cativos. E a advertência de Jesus foi: em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que eles falarem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Então, depois de seus debates com os fariseus e outros inimigos sobre como guardar o sábado, eis que surge uma nova questão. De onde vinha o poder de Jesus para expulsar os demônios? Não podendo negar seus muitos e poderosos milagres, os líderes judaicos tentaram vincular Jesus a Belzebu, ou seja, a Satanás, porque eles sentiam no seu íntimo que esses milagres eram resultado da manifestação divina em Jesus. Mas, após terem acusado e perseguido Jesus, ficava difícil admitir a sua origem divina. O orgulho deles, ou seja, a falta de humildade, levou esses líderes a essa situação. O argumento de Jesus permaneceu sem resposta.
como seus milagres poderiam vir de Satanás, se os destruíam a obra dele? Saúde em vez de doença, libertação de demônios em vez de escravidão a eles. E aqui nós vemos uma lição para todos. O orgulho pode eliminar, pode destruir a visão espiritual, a ponto de alguém chamar o mal de bem e o bem de mal. Quando uma pessoa chega a esse ponto de achar que o mal é um bem, de reconhecer que aquele mal que ela está fazendo é um bem, corre o risco de pecar ou blasfemar contra o Espírito Santo e não ter perdão para sempre. Mas por quê? O fato é que todo pecado pode ser perdoado, desde que seja confessado. Mas se alguém chegar ao ponto de achar que o mal é bom, que o mal é o bem, de que a falsa acusação deles quanto aos milagres de Jesus era correta, então nunca haverão de se arrepender disto e, por consequência, não obterão o perdão. Estarão cometendo um pecado imperdoável, pois nunca foi confessado. Como vai ser perdoado? Poderíamos dizer então que pecado imperdoável é um pecado não confessado e deixado, como esses dos líderes judaicos. Os escribas, vindos de Jerusalém, são os enviados dos chefes religiosos que tinham em mãos o culto e sacrifício do templo e o dinheiro do tesouro, anexo ao templo. E eles perceberam que Jesus, com o seu anúncio da verdade e do amor, se tornou uma ameaça para o poder e os privilégios deles. Jesus já havia expulsado o espírito impuro que dominava um homem em uma sinagoga. Então, eles se empenharam em difamar Jesus para afastá-lo do povo. Mas o Espírito Santo é amor. Considerar as obras de amor do Espírito como sendo obras do demônio significa o distanciamento e até mesmo a ruptura com o próprio amor de Deus. Rejeitar e matar os que com amor buscam resgatar a dignidade humana dos empobrecidos, explorados e excluídos, significa a rejeição da vida e do amor de Deus. Na encíclica Dominum et Vivificantem, de Sua Santidade São João Paulo II, encontramos razões do porquê é imperdoável o pecado contra o Espírito Santo. Por quê? Porque é que a blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável? Em que sentido se deve entender esta blasfêmia? São Tomás de Aquino responde que se trata de um pecado imperdoável por sua própria natureza, porque exclui aqueles elementos graças aos quais é concedida a remissão dos pecados. Segundo essa tal exegese, a blasfêmia não consiste propriamente em ofender o Espírito Santo com palavras, mas consiste, antes de tudo, na recusa de aceitar a salvação de Deus ao homem, a salvação que Deus oferece ao homem, mediante o mesmo Espírito Santo agindo em virtude do sacrifício da cruz. Se o homem rejeita ou
deixar-se convencer quanto ao pecado, que provém do Espírito Santo e tem caráter salvífico, ele rejeita contemporaneamente a vinda do Salvador, do Consolador, aquela vinda que se efetuou no mistério da Páscoa, em união com o poder redentor do sangue de Cristo, o sangue que purifica a consciência das obras mortas. Sabemos que o fruto dessa purificação é a remissão dos pecados. Por consequência, quem rejeita o Espírito e o sangue permanece nas obras mortas, no pecado. E a blasfêmia contra o Espírito Santo consiste exatamente na recusa radical de aceitar esta remissão, de que ele é o dispensador íntimo e que pressupõe a conversão verdadeira, por ele operada na consciência. Se Jesus diz que o pecado contra o Espírito Santo não pode ser perdoado nem nesta vida nem na futura, é porque esta não remissão está ligada como a sua causa à não penitência, isto é, a recusa radical a converter-se. Isto equivale a uma recusa radical de ir às fontes da redenção. Estas, porém, permanecem sempre abertas na economia da salvação, na qual se realiza a missão do Espírito Santo. Este tem o poder infinito de aurir destas fontes. Receberá do que é meu, disse Jesus. Deste modo, ele completa nas almas humanas a obra da redenção operada por Cristo, distribuindo os seus frutos. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado cometido pelo homem que não admite o seu pecado. É aquela história de achar que o mal é o bem, de fazer o mal achando que está fazendo o bem. Então, ele não reconhece aquilo como sendo um pecado. Portanto, não pede perdão, não se converte, não muda de vida. Por isso, esse pecado é imperdoável. O homem fica fechado no seu pecado, tornando impossível da sua parte a conversão e, consequentemente, a remissão dos pecados, que considera não essencial ou não importante para a sua vida. É como dizer: eu não tenho pecados, eu não preciso me converter, eu não preciso me arrepender. Essa situação é uma ruína espiritual, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo não permite ao homem sair da prisão em que ele próprio se fechou e abrir-se às fontes divinas da purificação das consciências e da remissão dos pecados. De uma maneira muito resumida, podemos dizer que o próprio ou que é próprio dos poderosos acusarem e difamarem todo aquele que é considerado como uma ameaça ao seu poder, acusando-o de agitador, de perturbador da ordem, de terrorista ou, em um enfoque religioso, um possesso do demônio. Na Inquisição, tal coisa aconteceu com frequência e hoje também acontece. Então, rejeitar o amor de Jesus é rejeitar o próprio Espírito Santo, que é a comunicação da vida e do amor de Deus.